certos detalhes foram impugnados pela pesquisa posterior. Tá certo? Costumes introduzidos pelo cristianismo, quando extraídos de todo o seu fundamento e contexto moral e religioso, não podem se desvirtuar, acabar se perdendo até mesmo retroagindo à cultura bárbara, mas sem sombra de dúvida. Né? E eu acho que uma coisa, por exemplo, é você ser fiel à família, porque aquilo representa um valor cristão, etc, etc. E outra coisa é você ser isso porque para atender a uma vaidade feminina, ou para atender uma pressão dos seus vizinhos. Tá entendendo? Não é a mesma coisa. Certamente não é a mesma coisa. Isso pode se tornar uma coisa totalmente alienante. Você vê que os autores, na literatura, os autores que mais profundamente sondaram esta perversão da moral familiar são autores cristãos, como François Mauriac e Georges Bernanos. Ninguém está mais consciente disso do que eles mesmos. Poderia indicar a bibliografia sobre a questão mencionada na aula anterior a respeito das tradições de Aristóteles na Idade Média? Você procure o livro de Sylvain Guggenheim. Sylvain é S-Y-L-V-A-I-N. E Guggenheim, eles escrevem a francesa, com G-O-U. É como o Museu Guggenheim aqui, mas em vez de ser G-U, é G-O-U. O resto é o Museu Guggenheim. O livro chama-se Aristóteles au Mont Saint-Michel. Aristóteles no Monte Saint-Michel. É um livro absolutamente espetacular, que mostra como toda esta ideia de que após a chamada Idade das Trevas, né, a civilização europeia se recuperou recuperou o conhecimento que ela tinha da antiguidade filosófica graças às traduções árabes. Isso é totalmente falso. Totalmente falso. Então, em primeiro lugar, a maior parte do que chegou já estava traduzido pelos monges do Monte São Michel. Sabe o Monte São Michel, aquele que tem como uma ilha, né? É uma ilha que, quando a maré baixa, dá para você ir a pé até lá. E quando sobe, daí só dá para ir de barco. E em cima tem uma catedral maravilhosa na França. Então, os monges de São Michel já haviam traduzido tudo quando chegaram às traduções árabes. Segundo, as traduções árabes, a maior parte dessas traduções árabes não foram feitas por autores muçulmanos, mas por autores cristãos, porque o mundo árabe, naquela época, metade dele era cristão. Então, quer dizer, o que a cristandade deve ao Islã em matéria de filosofia? Nada, zero, 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 zero. Tá certo? Então, tudo isso aí foi propaganda, tá entendendo? Então, e para você ver isso, aquela noção de que a história dos vencedores é outra conversa mole. Porque, em geral, quem usa da história são os perdedores. Quer dizer, você conta a história da sua maneira para você conquistar uma vitória futura. Isso é sempre assim. Em geral, não é a história dos vencedores. Quem conta a história é o perdedor. Porque ele perdeu no campo de batalha, mas ele pode ganhar na batalha das ideias. Então, aliás, isso acontece 3 por 4. Quer dizer, você ficou em desvantagem militar e econômica, tá certo? Mas você pode corromper o seu inimigo intelectualmente e enfraquecê-lo, tá certo? Aliás, hoje em dia, ao longo de todo o século XX, né, a maior parte das batalhas culturais, a quase totalidade das batalhas culturais foi empreendida contra o Ocidente. Nunca houve uma batalha em sentido contrário, tá certo? Você não tem noção de que os países ocidentais fizeram uma guerra cultural dentro dos países comunistas ou islâmicos para desmoralizá-los, enfraquecê-los. Simplesmente nunca fez. Tá certo? No máximo fazia de vez em quando uma emissãozinha da Rádio Europa Livre, uma coisa assim, mas era um negócio muito tímido. Mas a batalha anti-ocidental foi uma coisa gigantesca, e é ainda. E o número de mitos e mentiras que isso aí meteu na nossa cabeça, e que está ainda dentro da nossa cabeça, prejudicando-nos, enfraquecendo, é uma coisa incrível. Não é isso? Então, por exemplo, essa famosa ideia de que os africanos sempre foram os coitadinhos, escravizados, etc. É uma pinóia. Os africanos, junto das tropas
islâmicas chegaram, vamos dizer, a Europa já no século 8, 9, escravizando milhões de pessoas, e foram ser escravizados, por sua vez, 700 anos depois. Quer dizer, a escravidão europeia, que veio para a América, foi apenas o troco que eles levaram. Então não tem por que ter dó. Tá certo? Essa história, os negros são sempre os discriminados, coitadinhos. Não, antes eram nós os coitadinhos. Agora, depois veio a sua vez de apanhar. A vida é assim, um dia você mata, um dia você apanha. Você não tem o monopólio da coitadice. Né? Agora, coitados são esses milhões de europeus que foram levados para ser escravos na Meca, em Medina, na Índia, etc, etc. E que os historiadores se esqueceram deles. Ninguém mais quis mexer nesse assunto. Porque o outro lado atacou, né, com veemência tal que você fica inibido de ofender suscetibilidade. Mas olha, eu aqui ofendo suscetibilidade quando é baseado na mentira, eu ofendo como uma cara de pau. Tá certo? Quer dizer, escravo, coitado, uma pinóia, vocês são os maiores escravagistas da história, vocês eram escravagistas 8 séculos antes que os europeus se tornassem tais, eles se tornaram imitando vocês ensinaram isso. A escravidão não existia mais na Europa. A escravidão tinha sido abolida na Europa. Você já tinha todo mundo, a situação mais baixa que tinha era de servo da gleba. Abaixo disso você não descia, ninguém podia escravizar ninguém. Vocês foram reintroduzindo a escravidão lá, seus desgraçados. E depois, quando levaram o troco, depois começaram a ser escravizados, começam com choradeira, nós vamos coitadinho. O que é isso? Tu vai lamber sabão. Né? Quer dizer, se não fosse as invasões muçulmanas na Europa, jamais a Europa teria entrado no tráfico de escravos. Então procura o livro do Sylvain Guggenheim, aqui o Zé Correia de Mello pergunta isso. Aqui é o Elpidio que escreve. Gostaria de saber como o aluno deve desenvolver a prática da sinceridade para chamar sobre si a responsabilidade moral de seus atos. Muito bem, não precisa responder essa pergunta, porque toda esta aula foi sobre isso. É isso. Quer dizer, você vai precisar descobrir os elementos antagônicos e alienantes que existem em você mesmo.